O CEPAC, no projeto Protagonista, ele vem com esse acesso de cuidado com o meio ambiente, a restauração. Quando a gente melhora o ambiente, a gente melhora o comportamento das pessoas, a gente proporciona esperança. Para fazer o bem, a gente tem que conscientizar as pessoas para elas poderem fazer o bem também. Então, revitalizar essa praça para eles é uma questão de pertencimento, é uma questão deles olharem para aquele local, né, que eles passam e vê-la bonita, vê-la transformada. Somos todo mundo muito diferentes e eu acho que a nossa diferença nos uniu a fazer o projeto, a se dedicar. Cuidar da cidade, do bairro, da rua, não é um papel só do poder público. Isso é um papel de toda a sociedade. E estou aprendendo coisas que eu nem sabia fazer. Então isso está sendo uma experiência incrível e eu estou gostando muito. É algo muito importante para a comunidade, até para a gente ter essa interação e esse contato com o meio ambiente e aprender como a gente pode contribuir com esse espaço, como que a gente pode fazer a nossa parte para mudar. Isso tudo é fruto da cooperação. É uma pequena demonstração de tudo aquilo que a gente pode fazer quando a gente se une. A CEPAC é uma organização da sociedade civil que está há 32 anos dentro do município de Barueri. Nossa sede está localizada no Parque Imperial e atua com crianças e adolescentes e jovens adultos em situação de vulnerabilidade social. Dentro dessas atividades que a gente oferece está a oficina de cidadania, de arte e cultura, de meio ambiente, inclusão digital e também encaminhamento ao mercado de trabalho. Dentro da unidade do Parque Imperial funciona o projeto Eu Sou Protagonista. É um projeto que atende jovens de 15 a 17 anos e trabalha com eles a habilidade de protagonismo. Pensa como se fosse uma lista de tarefas que a gente precisa cumprir para que a gente chegue até 2030 em um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais legal, um mundo mais sustentável, mais regenerativo. E o que vocês são? #protagonista. Todo ano, o projeto Eu Sou Protagonista escolhe uma das linhas para trabalhar com os jovens. Então, nessa edição do projeto Eu Sou Protagonista, a gente escolheu trabalhar o território junto com os jovens e fizemos uma grande parceria com o Instituto Artesanos, que veio para somar com a gente da CEPAC e trabalhar essa questão do meio ambiente junto com os jovens. O que a gente vai querer definir como ação para a gente fazer, tá bom? Comecem escrevendo aí quais são os grandes desafios que vocês acharam no bairro. Bom, eu sou a Mônica Picavea, eu sou diretora do Instituto Artesano. O Instituto Artesano, ele é uma entidade não governamental, né, que está ligada a artesano urbanismo. Na artesano urbanismo a gente tem uma metodologia que se chama urbanismo para regenerar. O que é isso? É você não pensar somente num empreendimento comercial, onde as pessoas vão morar bem e tudo mais, mas sim pensar no papel desse empreendimento dentro daquele território em que ele se encaixa. Então o Instituto nasceu para trabalhar para fora do empreendimento. Então a gente tem todo um levantamento, um diagnóstico do que está próximo a esse empreendimento, qual é a bacia hidrográfica onde a gente está, porque ele tem muito esse olhar para adaptação às mudanças climáticas, que é algo que as cidades ainda estão caminhando muito lentamente. Você vê muita coisa para mitigar, né, para você reduzir as emissões, mas você não vê tantas ações para adaptar a cidade. E adaptar a cidade parte principalmente das comunidades, de como elas enxergam isso, de como elas compreendem essa mudança e de que maneira elas podem, a partir do conhecimento delas, que é quem melhor conhece essas comunidades, preparar a área para ser mais resiliente. Por resiliente a gente entende para ficar mais forte, para passar melhor pelas intempéries, pelos desastres climáticos que estão sendo cada vez mais frequentes. O crescimento, se você pensar em 10 anos, foi de 300%. Então, 3 vezes mais desastres aconteceram. E o projeto Protagonistas no Parque Imperial foi um convênio, né, uma parceria que a gente fez com o CEPAC, que é uma organização não governamental muito forte no território do Parque Imperial, para que a gente pudesse fazer esse letramento climático, né, levar para as pessoas o conhecimento sobre as mudanças climáticas e, a partir daí, começar, junto com a comunidade, junto com esses jovens, os professores que também moram lá, a observar e a olhar o que existe de vulnerabilidade nessa comunidade
quando acontece um grande desastre. A gente trabalhou esse letramento climático desde abril, né? A gente está em agosto, foram meses trabalhando com esses jovens sobre o conhecimento deles sobre o território, sobre as mudanças e sobre os desastres. Quando a gente fala de mudança climática, meio ambiente, é muita coisa junta, né? Então, não adianta só falar da enchente, tem que explicar o que causa, o que tem a ver com o aquecimento global, com as comunidades. Então, sempre que a gente toca em um assunto, tem a ver com muitos outros, né? Então, acho que no começo foi um pouco impactante para eles, no sentido até um pouco confuso, assim, é muita informação, mas com o tempo a gente foi explicando tudo certinho para eles e eles foram entendendo como cada coisa se relaciona, né? E eu acho que é isso. No começo foi um pouquinho confuso para eles e eles até chamavam a Mônica de deusa do apocalipse, né? Que a gente achou super engraçado. Porque a gente ia lá falar de mudança climática, falar dessas problemáticas mesmo e eles ficavam... Todo mundo assusta, né, quando a gente fala disso. Mas é importante falar porque é uma realidade, né? E ainda mais em comunidades vulneráveis, assim, isso acontece muito mais. Então tem que falar, é um assunto que a gente tem que abordar. Mas a gente, além de trazer o problema, a gente gosta de trazer também a solução. Que é isso, causa esse impacto, mas depois a gente fala, não, mas a gente também pode ajudar. E aí a gente explica pra eles como a gente pode fazer. E aí depois eles foram se sentindo mais confiantes, assim, tipo, pô, então acho que eu consigo ajudar, sabe? Eu com os meus amigos, com a minha comunidade, com o CEPAC, a gente consegue em conjunto ajudar, sabe? Então acho que foi um mix de sentimentos, assim. Eu acho que o artesano, ele trouxe um ponto de vista muito diferente da gente. É uma geração com bastante criações diferentes, somos todo mundo muito diferentes. E eu acho que a nossa diferença nos uniu a fazer o projeto, a se dedicar, exatamente pela questão dos nossos professores e principalmente das pessoas do artesano, que sempre foram pessoas muito presentes, que sempre deram aulas muito boas, muito autoexplicativas. Saio muito mais preparada para saber lidar com esse tipo de situação, conscientizada também e muito bem educada para poder passar para outras pessoas, para elas terem essa conscientização também. Façam esse desenhozinho e falam, o que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? E a partir daí eles fizeram um mapeamento, tanto dos lugares mais vulneráveis, onde alaga, onde pega fogo também, né, que é uma questão super importante, que agrava questões de saúde. Não é só a queima da mata e emissão de carbono, você tem questões para as pessoas do local, que é a questão de saúde mesmo. Você aumenta muito a quantidade de doenças respiratórias, você aumenta a questão dos problemas cardíacos, né? O calor também excessivo, que também aumenta essa quantidade de problemas cardíacos, aumenta o uso, a necessidade do uso da saúde pública. Então você tem várias questões que são causadas por essas mudanças climáticas que a gente está vivendo e por esses desastres, mas que ao mesmo tempo a própria comunidade pode apoiar a melhoria e a resiliência. Então a gente fez esse levantamento das vulnerabilidades, mas também dos lugares que eram queridos para as pessoas do local, porque também a gente tem lugares vulneráveis, mas a gente tem lugares que a gente gosta na nossa comunidade, né? Como é que a gente junta as duas coisas? Então, a gente fez esse levantamento e os jovens, depois disso, escolheram uma localização que para eles é afetivamente querida e também que tem essas questões, e a gente escolheu essa praça que tem a questão do desbarrancamento, né, que a praça fica de um lado e do outro lado você tem um barranco grande, onde o lixo muitas vezes era disposto de forma incorreta, em lugares onde não era para ele estar, sendo que existem lugares para a disposição correta onde eles são recolhidos. E a partir daí a gente definiu algumas ações práticas para serem feitas durante um dia. Nós tivemos hoje o Shark Tank, realizado pelo Instituto Artesano. Nós recebemos 2 pessoas queridíssimas e foi muito importante para o projeto, e não só para o projeto de revitalização que nós vamos fazer no dia 16, mas também para os alunos, né, para os usuários, porque nesse ambiente de periferia, a marginalização e a automarginalização é um dos maiores problemas. Então esse contato com outro tipo de realidade, outro tipo de contexto, para que eles possam ter um outro parâmetro de comparação, é muito importante. E nós podemos ver como foi o avanço deles, o desenvolvimento deles na comunicação
Eles ficaram um pouco nervosos, né, mas se saíram super bem, utilizaram todas as habilidades e ferramentas que nós temos desenvolvido com eles em relação à comunicação, persuasão, linguagem, e nós estamos muito orgulhosos. Eu acho muito bom que a gente faça isso e tenho certeza que com a ajuda de todos e com a colaboração de todos, a gente consegue arrumar essa praça e que essa praça vai voltar a ser o que era antes. E hoje nós estivemos aqui vendo a apresentação do grupo aqui no CEPAC sobre uma revitalização de uma praça que é considerado um espaço afetivo para eles. Foi muito enriquecedor ver o quanto que essa turma trabalhou nesse projeto, o quanto que eles se importam com esse lugar, com essa praça. Então eles fizeram projetos desde conscientização, comunicação visual, placas, até a intervenção em si nesse espaço, né? Então como tornar esse espaço mais atrativo por toda a comunidade. Gostaria de só dar um exemplo de qual frase a gente vai usar, qual o impacto que a gente vai causar com a plaquinha. Uma que eu lembro agora, que é a seguinte: evite alagamento, que aqui tem muito alagamento. Evite alagamento, jogue o lixo na lixeira e não no cimento. Então vai dar esse impacto, vai fazer a pessoa refletir e a gente tá com essas ideias de plaquinha. Falando assim, foi um pouco tanto nervoso para todos. Daí quando o Fred comentou da empresa, que a gente já viu, todo mundo ficou nervoso, ninguém queria apresentar. Tem aquela pressão, ansiedade, o que eu vou falar, se eu falar certo, se eu não falar. É difícil, não é fácil, estávamos apresentando ali por diretores de empresa e às vezes ali qualquer rio poderia ocasionar um não. Posso confessar que foi realmente muito ofegante, eu fiquei lá na apresentação, mas eu concluo que foi muito bom mesmo, todo mundo se desempenhou. Teve sim a parte de todo mundo ficar tão na defensiva que acabou né, errando algumas palavras. É um pouquinho desafiador e é algo bom se desafiar, ter essas oportunidades para se desafiar. Cara, no começo foi algo complicado, que era algo novo, né? Uma introdução, a gente estava pensando, não pensou que ia escalar desse jeito, no nível que escalou. Então a gente teve algumas ideias, que foi fazer placas, pintar as lixeiras como cesta de basquete, essas coisas assim, fazer tipo brincadeiras, o que torne jogar lixo no lixo algo legal, que assim incentiva mais as pessoas do bairro a descartarem o lixo do jeito certo. Cara, pela cara dos diretores, são alguém que pensa bastante em várias possibilidades, várias coisas que a gente vai fazer, tanto que eles fizeram perguntas, sugestões para saber como que a gente estava sobre o projeto, se a gente está mesmo incentivado a fazer. E o que a gente precisava? A gente está levantando esses recursos, né, para conseguir fazer os projetos. Os meninos já montaram tudo direitinho, orçamento e tudo mais. E para que isso aconteça, a gente precisaria desses recursos para colocar esse projeto na rua, né? Então foi feito todo um trabalho. Foram quantos meses? Acho que 5 meses, né? A gente está aqui desde abril, né? Desde abril trabalhando, quase todas as semanas, né? Eles todas as semanas, sem dúvida. E eu acho que é muito importante lembrar que quando a gente fala de transformação, de mudança de pensamento, não é uma coisa fácil. E foi uma das coisas que eles mais discutiram, na verdade. Assim, como é que a gente vai mudar o jeito deles olharem? Porque uma das coisas que mais incomodava é que estava a lixeira e o lixo em volta. A lixeira não estava cheia, mas o lixo estava todo em volta. A ideia da cesta de basquete foi essa. Falar assim, gente, vamos dar um jeito deles jogarem pelo menos dentro da lixeira, né? Tudo bem não, sei lá, não produzir lixo, mas coloca no lugar correto, né? Então, acho que essa foi uma das coisas. Então, a gente queria saber se vocês teriam essa possibilidade, né, de dar suporte para a gente financeiro para esses projetos. Eu achei muito legal o projeto de vocês, tá? Na minha opinião, tá aprovado, mas como quem decide é ele, eu vou passar a palavra para ele. Vocês estão de parabéns e eu espero que ele aprove para que eu volte aqui depois e veja como que ficou a implantação disso. Eu tenho sempre o papel de ser o duro da história, né? Sempre sobra essa conta para mim ali na empresa. Mas eu quero dizer para vocês que eu nem consigo fazer esse papel hoje, pelo que a gente está vendo aqui. Super legal. A gente está muito feliz de poder participar com vocês.
Eu vejo vocês assim como aos seus 16, 17 anos, que tem 1 milhão de vontades, hormônios a mil e etc, e vocês estarem aqui à frente disso, acho que vocês já são super vencedores. Estarem num projeto como esse, imagino que vocês tenham vários sonhos aí, vários planos de carreira, né? De fazer uma faculdade, de construir uma história melhor do que a que vocês tiveram, né? E poder proporcionar isso para a família de vocês e para a família que vocês vão construir. Eu estou muito orgulhoso de poder participar aqui com vocês. Não tenho a menor condição de falar nada além de estar mais que aprovado. A gente vai estar super feliz. Desde que a gente seja convidado para depois ver o que vocês fizeram, tá bom? Pode ter certeza que hoje está sendo um dia super bacana pra gente, saber que a gente pode participar um pouquinho da história do que vocês estão construindo aqui nesse instituto, tá certo? Obrigado, parabéns para cada um. Acredito que receberam muito bem a gente, foi uma coisa que acolheram a gente muito bem. E esse projeto, eu acredito que vai ser alavancador, vai alcançar mesmo o público, e é isso que nós esperamos. E a gente conseguiu finalizar conforme a gente queria, que é o sim, conseguir ter o orçamento correto para comprar todos os equipamentos necessários. Aceitaram, graças a Deus, e por decisão do Bruno, aceitaram. Realmente conseguimos o sim, conseguimos o orçamento e a gente vai tirar esse plano do papel, tenho certeza disso. Porque a gente vai ter que levar no sábado, tá lá com 2 ajudantes para ajudar a gente, mas hoje é dia de abrir os berços e marcar. Vamos lá? E olha, arranjamos uma maneira de fazer a brigadeira que é muito mais fácil. Vocês não vão acreditar. Então, hoje a gente está aqui na praça, que a gente vai fazer o evento no sábado. Hoje a gente veio preparar os berços das mudas, então a gente marcou o lugar de 20 mudas que vão ser plantadas aqui. A gente está acabando os bercinhos delas, enquanto nossos ajudantes, o Jeremias e o pessoal dele, estão fixando os bancos e as esteiras no chão. Esse é o nosso trabalho de hoje. Tem outra coisa interessante, que eles aprendem a agir por conta própria. Lógico que a gente precisou de ajuda do poder público, e sempre precisa. E eles foram extremamente bacanas com a gente, né? Então a gente teve a Secretaria de Meio Ambiente, que ajudou a gente a escolher as mudas para colocar aqui, porque não é qualquer muda que você pode pôr numa praça, é uma área pública. Então você tem que tomar cuidado com as espécies que você coloca. Então os engenheiros vieram aqui, eles fizeram todo um levantamento, separaram as mudas. Essas mudas foram doadas pelo Viveiro Municipal de Barueri, que são mudas maiores, para que elas possam ter mais força mesmo, né? E serem mais resilientes para ficarem naquele lugar. Aqui a gente escolheu algumas espécies para fazer o plantio aqui nessa praça, aqui no Imperial. Aqui é uma região que tem muita fiação, então a gente escolheu portes médios, né? A prefeitura sempre também sugere e incentiva que sejam plantadas árvores de espécies nativas. Então a gente escolheu ali para cima na praça a quaresmeira, que é uma espécie bem bonita, quando está florida, né? Floresce ali um pouco antes da Páscoa, né? Por isso o nome. E a gente gosta também de plantar em uma unidade só, todas para criar esse volume de cores, né? Quando chegar nessa época tem uma flor roxa, então a intenção é criar esse volume lá em cima da praça, que a praça fique toda roxa no período de floração. E aqui para baixo também, aqui é uma área onde era usada, né, pela população, descarte de lixo, então a ideia é colocar árvores aqui, trazer um pouco de volume, de natureza para cá, para evitar que essa prática continue acontecendo, né?
Então aqui é mesma ideia, aí continua tendo fiação, então a gente escolheu portes entre pequeno e médio. Escolhemos o IP, temos IP amarelo e IP branco. Então a gente vai fazer um revezamento aqui, eles também florescem em períodos diferentes. Então uma época vai estar todo amarelo e outra época vai estar toda branco. E claro que isso é um investimento a longo prazo, né? A gente fala que a árvore é sempre um investimento a longo prazo. Para que daqui a uns 10 anos a gente tenha mesmo esse volume de flores aqui e seja uma região totalmente diferente. Uma alegria e uma tristeza, porque a gente adora o Dia da Ação. Foi tudo bem, ficou tudo lindo, todo mundo trabalhou, todo mundo contribuiu. Mas hoje nós fez um pouco de tudo. Regamos as plantas, colocamos pingadores, carregamos as plantas, colocamos elas. Hoje está sendo uma experiência incrível, coisa diferente que eu nunca fiz. Eu já catei lixo, já pintei as paredes, as lixeiras. Antes era lixo, era caco de vidro, frequentava aqui com meus amigos. Eu fiz, pintei as paredes, ajudei um pouco aqui em cima, fazer plantio. Também ajudamos a coleta do lixo. Foi maravilhoso, acho que a gente concluiu com muito sucesso hoje, né? A praça tá linda, os desenhos estão maravilhosos. E hoje foi um dia de aprendizado, todo mundo interagiu. É algo muito importante para a comunidade, até para a gente ter essa interação e esse contato com o meio ambiente e aprender como a gente pode contribuir com esse espaço, como que a gente pode fazer a nossa parte para mudar. Isso tudo é fruto da cooperação. É uma pequena demonstração de tudo aquilo que a gente pode fazer quando a gente se une. De pouquinho em pouquinho, vamos fazendo a mudança.